parte 2 aqui, porque eu apertei sem querer. Ele falou na última eleição que era o fim do Ciro Gomes, só porque ele tinha perdido a última eleição lá no Ceará. Agora já tá tendo que refazer o discurso, né? Inclusive, É o fim do trabalhismo cirista. Vamos lá, malabarismo aqui. tem um dado básico que a galera às vezes não raciocina, que é o Ciro pós-2018, ele aglutinou em torno dele uma série de intelectuais e criou o tal do Observatório Trabalhista. O Observatório Trabalhista, inclusive, conseguiu congregar muita gente interessante, né? O negócio morreu. O que tu não raciocina, ou não quer raciocinar, é que é difícil manter qualquer coisa, bicho. Tu só tá se mantendo na internet porque tu tá tendo que se submeter a uma série. Até o Ian Neves tá te criticando, né? Porque tu tá tendo que debater, segundo ele, com pessoas de baixa cognição lá. 20 contra 1, 30 contra 1, 50 contra 1. Porque é isso, cara. É difícil se manter mesmo e ter paciência pra se manter e tudo. Então, tem que ficar julgando, cara. Cada um faz o que dá. Foda-se. Vale dizer que próximo do Ciro Gomes estavam, inclusive na eleição de 2018, intelectuais que foram formados depois, por exemplo, por conexões sociais, né? Alguns viraram neoliberais. O Lula, enfim. Quem é que tá com... Vários, como se dizia, comunistas estão com o governo neoliberal aí agora. Inclusive ele é Jabu, né? Que vive debatendo contigo lá. E aí? E tu também, eu acho que vai se candidatar pelo PSOL, né? Tu vai fazer o L já no primeiro turno. E aí, qual é o papo? E aí, o que tu vai falar? Bora ver o que tu vai falar quando for candidato pelo PSOL. Aí vai. Então, assim, tudo se esvaziou de intelectuais, se esvaziou de artistas. Porque não se esvai, essa galera só quer saber do próprio umbigo, cara. Essa galera só foi pro Ciro porque o Ciro tinha mais chance. Essa galera percebeu que o Ciro tinha mais chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno, em 2018. E eles só queriam tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro estava atrapalhando lá algumas coisas deles. Mas como com a volta do Lula, eles estão cagando pro povo. Se o Lula é neoliberal, o Lula vai continuar tirando direito trabalhista, vai manter o mesmo modelo econômico, eles estão se cagando, estão um pouco se cagando essa galera aí. Se o governo não é liberal ou não. Eles só querem manter os privilégios deles. Caetano Veloso, Chico Buarque, os atores globais. Estão um pouco se cagando pro povo, cara. Tu sabe disso, bicho. Se esvaziou, inclusive. Foda-se. Dentro do seu próprio partido. E o cirismo, enquanto a corrente política ideológica, hoje não existe mais. Como não, cara? Olha a contradição aí. Se o trabalhismo voltou com o Ciro e os trabalhistas estão começando a debater, inclusive contigo, e te ganhando, como é que acabou só porque ele mudou de partido? Qual o sentido disso, cara? Olha esse olhar perdido aqui, ó. Tentando fazer um malabarismo retórico aqui, ó. Para, cara. Porra, bicho. Ninguém vai cair nesse teu papo. Aliás, só quem que não tem muita cognição. É assim, embora tenha um rescaldo dessa renovação do trabalhismo. Então, ora, rescaldo. Você vê, por exemplo, juventude do PDT, TV, a juventude socialista nos atos, construindo DCEs, construindo foda-se isso aí, cara. TV a galera organizando um cursinho popular. Foda-se. TV uma galera que é líder comunitário. Existe trabalho de base trabalhista hoje no Brasil. Para aquecimento em alguns estados e tal, mas assim. E aí? O cirismo, quando a corrente política ideológica morreu. Perdeu a... Qual a base que tu tá falando isso, cara? Onde? A galera continua discutindo, continua nos mesmos grupos. A galera do YouTube tá aí debatendo contigo e te ganhando. E qual é o papo aí? Da onde? Da onde tá tirando que morreu, cara? Só porque saiu... Ia morrer se ele continuar no PDT. Porque não ia deixar de ser candidato a nada. O PDT hoje é puxadinho do PT que nem o pessoal, que parece que é isso que tu quer. É isso que tu quer? Que o PT seja puxadinho do... O PDT seja puxadinho do PT que nem o pessoal? Parece que é isso que tu quer. Olha nos olhos aqui. O que é que tu quer? É isso que tu quer. Perdeu base. Hoje, tirando alguns comunicadores, alguns youtubers, alguns acadêmicos bem periféricos, todos desorganizados, né?
Foda-se, cara. Desorganizados, todos inorgânicos, E sem daí? estrutura, Tu também sem tá trabalho. desorganizado no frigir dos ovos. O cirismo enquanto uma corrente política nacional e continuidade do trabalhismo. Vale dizer, inclusive, que as tentativas de renovação do trabalhismo nos últimos tempos, né? Aquele fórum pelo novo trabalhismo, o encontro do Brasil Grande, é algo que se faz para além da ideia de levar para frente o cirismo, né? Tem muita gente Tá bom, sim, daí. Mas é algo para além do cirismo, entendendo, inclusive, que a Tem que ser mesmo. não seja candidato em 2026. Sim. Uma história em que o Ciro ele tentou representar, por assim dizer, usando uma linguagem maoísta que os chineses usavam, ele tentou representar o quarto farol do trabalhismo, né? Vargas, Jango, Brizola tentou ser Ciro e acabou. E eu acho que acabou fundamentalmente por erros teóricos, por suas próprias contradições. Aí tem gente que diz assim, Jones, Mas de onde tu tirou que acabou, cara? Tu quer forçar a barra. O sentido do vídeo é esse, forçar a barra pra dizer que acabou, sendo que ele talvez construa uma estrutura partidária, que ele tenha uma chance de ganhar em 2030 pra presidência, se ele vier ainda, que ele nunca teve antes. Ele sair de um governo bem sucedido que ele vai fazer no Ceará para uma candidatura à presidência, com muito mais, com a chance que ele nunca teve antes. Aí tu diz que acabou. Tu tá servindo a quem se prestando a isso? A quem serve esse teu discurso? Para que serve? Hein? Ciro ele pode ser candidato a governador do Ceará, ganhar e Isso. votar para a presidência em 2030. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí? E aí? E aí? E aí? Tu vai pra onde? E aí tu vai pra onde? Tu vai fazer malabarinho pra onde agora? O Ciro, ele era jovem, cheio de energia, ele nunca construiu um movimento nacional em torno de um conjunto de ideias. Foda-se, cara. Ninguém, nem tu conseguiu fazer isso ainda. Talvez tu consiga fazer só velho. E aí? O velho não pode. Então, tu tá fazendo tu tem um preconceito etarista, então. Ah, tá. Então já vou te. Já que se eu fosse um cancelador, né? Se fosse o Me Too, idoso Too, já ia te cancelar. Ele nunca construiu uma estrutura partidária. Veja, eu sei que não é fácil construir partido. Tu sabe, até porque tu não construiu ainda. Mas é fato. Eu não imagino que o Ciro, com 70 anos de idade, vai tentar fazer isso, que é a idade mais ou menos que ele vai ter em 2030, né? Deixa eu até conferir Até porque tu é jovem e tu ainda não tá conseguindo. a idade do Ciro Gomes hoje. Peraí. Ciro Gomes, idade. Ele tem 67 anos. Em 2030, ele vai ter 72 anos. Então, assim, eu não imagino o Ciro com 72 anos fazendo algo que ele nunca fez na vida, que é construindo máquina partidária. Mas não precisa, cara. Já tá construída já. Partido é tudo de aluguel atualmente. Foda-se aí. Tu vai pra um partido de aluguel atualmente, que é um puxadinho, que é o pessoal. E aí? E aí? E aí? Tu conseguiu construir pra eleição agora? O partido legalizado não construiu, não conseguiu. E aí? Foda-se. Um movimento orgânico nacional para defender um programa. O governador do estado só vira presidenciável ou se tiver muito amparo em estruturas organizadas da sociedade civil pela esquerda ou se tiver muito amparo da burguesia. Então, por exemplo, o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior, o que ele tem para ser presidenciável? Ele tem que procurar apoio da burguesia. Não é porque ele é um governador bem avaliado no Paraná que ele vai virar presidente, porque ele é presidente competitivo. De apoio do agronegócio, da Faria Lima, da Febraban, da mídia burguesa, do capital estrangeiro e por aí vai. Ronaldo Caiado. Qual é o grande problema do Ronaldo Caiado? O Goiás está na mão dele. Muito bem avaliado em Goiás também, mas não está conseguindo apoio da burguesia. Então, ser governador do estado bem avaliado não transforma ninguém automaticamente em presidente, viu? Ou presidenciável. Então, transforma, ou tiver amparo do grande capital, ou tiver amparo da classe trabalhadora ou das camadas médias a partir de organizações da sociedade civil. O Ciro, veja, ele não mudou o discurso. Se ele for bem avaliado no Ceará, a diferença é que essa galera que tu falou, Ratinho, Júnior e Caiado, o Caiado tá muito sumido no cenário nacional há muito tempo. Desde 89 ele não tentou uma candidatura nacional. E o Ratinho Júnior agora que tá surgindo. Ao contrário disso, o Ciro nacionalmente já é conhecido. Essa é a diferença clara.
Então ele fazendo um bom governo no Ceará de novo, um governo acima da média, que ele deve se fazer um governo inclusive melhor que o do Caiado e melhor que o do Ratinho Júnior, a chance é clara de ganhar, cara. Parece que tu tá com um pouco de medo disso. Esse que é o problema. Eu acho que isso é um olhar de medo. Metaforando aqui, ó. No frigir dos ovos, eu acho que tu é um funcionário lulista. Vai ter um para o grande capital, que o reformismo centrista do Ciro é demais para o grande capital, eles não topam, né? É isso, eles não topam. E Os que de verdade. Aí ele fala uma verdade aqui que pode, enfim, tem um que de verdade, mas é pra tentar legitimar isso aqui que não faz nenhum sentido, cara. Não faz sentido, cara. também tem amparo de setores da classe média e da classe trabalhadora organizados. E aí, de novo, eu não imagino que um homem na casa dos seus 70 anos que vai fazer algo que ele nunca fez na vida. Ah, tá. De novo essa enrolação. Que chato. Fica enrolando. Fica voltando. Ah, não, cara. Não vai colar. Coisa para aprender. A gente tem agentes comunistas. Né? Agentes comunistas. Por exemplo, eu acho que o Ciro encaixa muito bem nos setores das camadas médias e trabalhadores mais intelectualizados do discurso, porque tem um setor da sociedade que quer um debate mais qualificado e que pensa do ponto de vista técnico, porque não existe técnica em separar de política. Tem um setor da sociedade que quer um debate mais robusto, com dados, com reflexão, com estudo, com orçamento, blá, 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 blá. Isso cativa os setores. Eu acho que o Ciro conseguiu fazer isso muito bem, coisa, por exemplo, que o Boulos não conseguiu em 2018. Sabe? Já o Boulos de 2020 conseguiu. Eu tenho certeza pessoas responsáveis pela campanha do Boulos em 2020 pararam para estudar isso. O Ciro, ele mostrou, me parece, o caminho das pedras para conseguir a atenção de setores das camadas médias e de trabalhadores de melhor salário e de melhor instrução. Aquele Final aqui logo. em termos semelhantes, mas assim, a lógica de campanha, a lógica do discurso, a lógica e imagem política colocada foi bem diferente. O Ciro 2018 tinha esperança de ser aceito por uma parte da classe dominante. O Ciro 2022 viu que não tinha chance disso e tentou forçar um discurso. Não, cara, não, o Ciro de 2018 não tinha o Lula para ficar polarizando. Era mais fácil de conseguir votos, intenção de votos, porque o Lula capilariza, inclusive capilarizou o teu voto no segundo turno. E sem o Lula, e com o Lula fica muito mais difícil. É isso, não tem o que falar. E 2030, não sei se é esse teu medo, não vai ter Lula nem Bolsonaro. Aí vai ficar muito mais tranquilo pro Ciro vir e ganhar sem esses dois retardados. Esse é o ponto, esse é o principal ponto. A situação acho que está ficando muito mais favorável para o trabalhismo cirista agora, inclusive não precisa do PDT agora, fora do PDT inclusive, seja qual for o partido. Eu acho que isso está batendo um medo em ti. Basicamente é isso que eu tô achando. Simples assim. Foda-se. Vou fumar uma erva agora.